Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Meus amigos e minhas amigas, eu entendo a tristeza do apóstolo Paulo. Ele descreve a sua tristeza aqui no capítulo 9 da carta que ele escreveu aos Romanos. Ele fala que ele abriria a mão até da parte dele, da própria salvação dele, se isso causasse benefício ao povo de Israel, se todos fossem reconciliados com Deus por amor ao povo de Israel. E eu entendo essa tristeza do apóstolo Paulo, porque essa é a tristeza de Deus e o Espírito Santo nos faz sentir essa tristeza de Deus. O próprio Senhor disse, através do profeta Ezequiel, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta. Não é com prazer que Deus lança almas ao inferno. Não é com prazer. Deus não é sarcástico, mas é com tristeza. E precisamos falar sobre isso. Infelizmente, há pessoas, muitas pessoas, que mesmo com todas as oportunidades, mesmo com todos os chamados de Deus, através do Evangelho, através da palavra pregada, através, de alguém simples, que lhe dê um exemplo de fé em Jesus, e que aconteceu alguma situação e depois ele ficou sabendo que essa pessoa boa, gentil, era um filho de Deus, era um servo de Deus, uma serva de Deus. Infelizmente há muitos falsos crentes, mas esses entram no mesmo grupo que eu vou falar e que esse capítulo 9 trata. Pessoas que, por mais que haja todas as oportunidades, elas nunca virão verdadeiramente a Cristo. Elas não abraçam Jesus Cristo como se deve abraçar. Elas não se apegam a Jesus Cristo como se deve apegar. O apóstolo Paulo ele vai continuar aqui, ele vai usar como alegoria Esaú e Jacó. Mais à frente, no capítulo 11. E ele vai falar aqui também sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus para nos salvar. Mas infelizmente, muitas pessoas não se apegam a Cristo. E por mais que Deus demonstre seu amor todos os dias, com o sol que brilha, com a chuva que cai, com o frio, com o calor, com as frutas, com as verduras, com as carnes que nos alimentamos, com os cereais, com a água que bebemos, com tudo há demonstração do amor de Deus, o Pai Criador. Muitas pessoas ainda não se apegam a Jesus Cristo. Mesmo Deus mostrando o seu amor em Cristo, entregando o próprio Filho dele na cruz do Calvário. Imagine o sofrimento de Deus Pai, sendo Deus, ver o seu próprio Filho e entregar para passar por uma humilhação daquela, para passar por uma situação tão terrível a ponto de ver o seu Filho ser a pessoa mais injustiçada nesse universo. Foi Jesus Cristo. A pessoa, único santo perfeito que pisou sobre a face dessa terra e que foi mais injustiçado, morreu de uma forma cruel por mão de pecadores iníquos que mereciam o inferno, assim como todos os outros nascidos de mulher. Só o Senhor Jesus Cristo
é a salvação. Só Jesus Cristo é perfeito. Somente Ele, o único que merece honra, glória, louvor, majestade, passou por a encarnação, a morte. Foi terrível, mas Ele foi glorificado porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Mestre. Ele ressuscitou, está vivo e hoje Ele nos oferece graça. Hoje Ele nos oferece vida nova. Em Jesus Cristo nós temos vida nova. Em Jesus Cristo nós temos uma nova vida. Infelizmente, muitos que hoje se dizem crentes, assim como os israelitas, não é porque eram israelitas que eram filhos de Deus. Não é porque era descendência de Abraão que eram filhos da promessa, não. Assim também há muitos hoje na igreja que são falsos crentes. Há muitos hoje na igreja se dizem crentes, se dizem obreiros, se dizem pastores, pastoras, missionários, missionárias, e muitos desses não são eleitos, não abraçam Cristo como deve, vivem de forma hipócrita, mentirosa, são falsos crentes. Os famosos crentes de meia tigela. Pessoas que não amam ao Senhor Jesus Cristo, aí andagá, surianda, labarraia, vive de aparência. Não são filhos da promessa, porque quem abraça a promessa é como Jacó, ele não despreza. Esaú, ele não era filho da promessa, ele não era herdeiro da promessa, ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. O escritor aos Hebreus vai dizer que não sejamos como Esaú, alabassurianda, alabarraia, que troca o dom de Deus, o dom da salvação, que troca a bênção da salvação em Jesus Cristo pelas migalhas desse mundo. Canturabase, cantaraia. Abrace a Jesus Cristo, devemos abraçar Jesus Cristo, assim como Jacó. É essa bênção que eu quero, fazer de tudo, agarrar com Jesus, e depois a gente vai ver essa luta de Jacó, como ele era um eleito, lá na frente, lá no val de Jaboque, ele luta com o anjo, ele luta até amanhece o dia, e quando o anjo quer ir embora, ele abraça, ele segura o anjo e diz: você não vai embora sem me abençoar, eu quero a bênção de Deus. A bênção de Deus, a salvação, é isso que importa. E ele entra como herói da fé lá em Hebreus 11. É assim que devemos amar Jesus Cristo. É assim que o eleito de Deus vive. Cristo é o maior tesouro. Cristo é a pérola de maior valor. Cristo é tudo. Não devemos trocar Jesus Cristo por prazeres momentâneos. Não devemos jamais trocar Jesus Cristo por prostituição, nem por adultério, nem por droga, nem por roubo, nem por tráfico, nem por nada. Por nada, pela ira, pela vingança, por nada. O eleito abraça Jesus Cristo e diz: eu não vou trocar meu Jesus por nada. Eu não vou deixar Jesus por nada. Nem por prata, nem ouro, como diz a música do irmão Lázaro, que já partiu para o Senhor. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro e nem prata. Nós não podemos deixar Jesus por nada. Essa é a luta do cristão verdadeiro. Não é compromisso com homem ou mulher, é com Cristo, é com Deus. E se você está ouvindo essa palavra agora, e você se encontra distante, mas o Espírito Santo te chama: venha, filho, venha, filha. Não importa onde você está, não importa em qual buraco profundo você entrou, se você está atolado na lama do pecado, Jesus Cristo te arranca dessa lama de pecado, Jesus Cristo te arranca desse buraco, Jesus Cristo te arranca dessa situação. Talvez o homem não possa te tirar, mas Jesus te arranca daí. Confia em Jesus Cristo, creia e diga: eu aceito, Jesus, o teu chamado. A partir de hoje eu quero o Senhor, eu quero ser salvo pelo Senhor, eu quero ser teu, Jesus, usa-me, faz de mim um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor. Me tira dessa sarjeta, sai hoje, Jesus te chama, vem para a luz. Hoje, porque assim são os eleitos de Deus. Abraçam a promessa,
abraçam o chamado. A salvação é o bem maior que Deus nos concedeu. É a nossa salvação em Jesus Cristo. Não troque por nada. E você hoje pode sim ser salvo em Jesus Cristo. Você pode. Basta você aceitar. Não rejeite o dom de Deus. Não faça como Esaú. Faça como Jacó. Abrace Jesus Cristo. Abrace o perdão em Cristo. Seja salvo por Ele. E troque tudo por Jesus. Renuncie a tudo por Jesus Cristo. Porque nada é melhor do que Ele. E nada pode pagar ou suprir o que Ele nos dá. Amém? Que a graça de Deus possa estar operando em cada coração, em cada mente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.